hoje, dia 23 de setembro de 2020. Estamos aqui na nossa aula de projeto de pesquisa em História. Essa é uma aula revisão, né, já que terminamos o conteúdo na última aula, na semana passada, do nosso plano de ensino. Né, nós começamos a falar lá atrás, ainda com a aula presencial, sobre o que era projeto de pesquisas, quais são as partes do projeto de pesquisa. Nós passamos pelo tema, formulação do tema, que muitos viram que não é tão fácil assim formular um tema, delimitar esse tema, falar como esse tema ele é criado, ele vai ser constituído, ele foi pensado para chegar até ali, para se constituir numa pesquisa, justificar esse tema, justificar dentro da sociedade, dentro das suas experiências e dentro do seu conhecimento, o porquê que é importante estudar esse tema. Fazer as referências teóricas, e isso tem muita relação, principalmente com as nossas, com as disciplinas que foram cursadas durante o curso, já que aqui estamos falando de um projeto de pesquisa voltado para a academia. Então isso é importante você conseguir linkar, fazer essa associação entre o que foi estudado nas disciplinas, os textos lidos, retornar de repente a um caderno, alguma pasta que você tenha no computador, a seus fichamentos. É muito importante fazer fichamentos para constituir um referencial teórico. Falamos sobre procedimentos metodológicos, que é o caminho da pesquisa, né? E esse caminho da pesquisa, como é que esses procedimentos metodológicos serão descritos no projeto? Nas nossas 3 últimas aulas, né? Se for uma pesquisa documental, você vai falar como é que vai fazer essa pesquisa, quais são os documentos, quais são os lugares, as instituições que você vai procurar, quais são os caminhos, né, plataformas na internet de pesquisa que você utilizou para chegar até ali naquele projeto e que você irá utilizar para executar a pesquisa posteriormente. Se for uma pesquisa bibliográfica, quais os livros que já foram lidos, quais os livros que pretendem ser lidos para o projeto. Bom, se for uma pesquisa participante, quais os métodos de pesquisa, se você vai fazer entrevista, tempo de comitê de ética, né, como você vai entrar com esse projeto, o que vai ser solicitado, vai ser só entrevista por áudio, vai ter entrevista por vídeo também, você precisa de um termo livre esclarecido, que é um termo que a pessoa assina quando você vai entrevistá-la numa pesquisa participante, numa pesquisa etnográfica, numa pesquisa que envolva seres humanos. Então você precisa de um termo que a pessoa vai assinar concedendo aquela entrevista, aquele vídeo, aquele relato, né, aquela história de vida para você. Então, esses são pontos principais do texto, que fazem parte do texto de um projeto de pesquisa. Bom, outro ponto muito importante de um projeto de pesquisa é a identificação do problema, né? Você formula esse problema. Quando você está delimitando o tema do seu projeto de pesquisa, você também está formulando, você já começa a pensar no possível problema para esse seu projeto de pesquisa. Esse problema, ele vai ser em formato de pergunta, você vai formular uma pergunta, mas no projeto de pesquisa, no modelo, por exemplo, do professor Ciro Flammarion Cardoso, que eu encaminhei para vocês no começo do semestre, ele coloca junto, né, a identificação do problema, a formulação e a delimitação do tema de pesquisa. Nas nossas aulas, nós separamos esses textos para uma questão didática. Então é muito importante pensar no problema. E vocês viram que a formulação do problema ela é difícil. Por que a formulação do problema é difícil? Porque para você fazer uma boa formulação de problema, você precisa ter delimitado bem o seu tema. Então, delimitar o tema é falar como você chegou até ali, qual foi a sua experiência, por que você se interessa. Por exemplo, alguém que se interessa em estudar história em quadrinhos, ele pode iniciar delimitando o seu tema desde lá atrás, quando criança, quando teve acesso ao primeiro quadrinho,
a primeira revista em quadrinho, como foi esse acesso, ao longo dos anos, como é que foi passando esse interesse, ou como é que esse interesse foi se constituindo nas suas atividades diárias, no seu cotidiano, e fazer esse link com a faculdade que você está fazendo, com o tema que você está pesquisando, com a disciplina, né, no caso de vocês na história, por exemplo. Então, pesquisar sobre a história dos HQs, das histórias em quadrinhos, das revistas em quadrinhos no Brasil, e aí você vai delimitar o seu tema contando essa experiência, até chegar nesse ponto que faz esse link com a sua faculdade. E a partir disso, você também vai formular um problema, né? E esse problema tem a ver com a justificativa também que você coloca lá. Então, por que é importante estudar esse tema? E o que ainda, dentro dessa minha experiência de vida, né? O que ainda não foi estudado ou foi estudado e eu gosto e quero continuar esse estudo, quero me basear nesse estudo para fazer, no caso de vocês, a minha monografia, qual é esse problema? Então, por exemplo, como as histórias em quadrinhos são aplicadas nas aulas de história da escola, quais os estudos que tem sobre história em quadrinhos e história, para você fazer uma pesquisa bibliográfica e documental, né? Fazer uma pesquisa mais voltada, sem precisar envolver seres humanos. Então, quais foram esses estudos, né? Como esses estudos foram feitos sobre a relação da história em quadrinho e a sala de aula e o ensino de história. Isso é um problema que você vai responder a partir da sua pesquisa bibliográfica, dos seus estudos, mas você tem que contar esse caminho. Então, é muito importante. Então, nós falamos até agora aqui de tema, formulação de tema, delimitação do tema, formulação de problema, delimitação desse problema, né, explicação desse problema, identificação desse problema, como é que esse problema surge, como é que você percebe esse problema, como é que você vai estudar esse problema para conseguir respondê-lo ao final. E aí nós temos aí, ainda se trabalha com a questão da hipótese, que é ainda um formato mais positivista, mas ainda muito a academia trabalha com esse formato de fazer uma hipótese. Então, no caso da história em quadrinhos, que é o exemplo que eu estou dando hoje, você vai formular uma hipótese de que, de acordo com, e a hipótese ela tem que ser de acordo com a sua experiência, ela tem relação lá com a delimitação do tema, com a formulação, com a justificativa, né? Então você vai explicar como, a partir de tudo isso que você já disse anteriormente, você acredita que vai ter determinado resultado. Então você pode colocar a hipótese que, de acordo com o que foi lido e estudado até então, é percebido que provavelmente há poucos estudos, e por isso o interesse em se estudar como faz essa relação entre história de quadrinhos e ensino de história, como isso foi estudado até então. Qual é a relação disso até então? Bom, eu no meu caso, que sigo uma linha epistemológica do pensamento marxista, eu trabalho com questões de pesquisa, né? Não só a linha marxista, mas como a linha fenomenológica também do saber, da fenomenologia do saber, também trabalha com essa questão das questões de pesquisa. Como é que pensar as questões de pesquisa? As questões de pesquisa são perguntas que você formula, em vez de você fazer uma hipótese, como eu falei anteriormente, você vai formular perguntas, normalmente 2, 3 perguntas é o suficiente, e essas perguntas elas têm que ter relação com os seus objetivos de pesquisa. Então você vai falar quais são os seus objetivos de pesquisa, descrever os trabalhos que falam sobre história, ensino de história, história em quadrinhos, ensino de história, mapear, né, esses trabalhos, identificar quais as teorias são utilizadas nesses trabalhos e assim sucessivamente. Então você já tem aí 3 objetivos.
E esses 3 objetivos, eles também devem se tornar perguntas, né, nas questões de pesquisas. Então, assim, como, né, como as histórias, os trabalhos, como a história em quadrinhos é estudada no campo da história. Isso é uma pergunta, é uma questão de pesquisa relacionada lá a um objetivo. Então você faz as questões de pesquisa sempre relacionando aos seus objetivos. Isso, no caso, eu estou falando dos objetivos específicos. Desses objetivos específicos, você tem um objetivo geral. O que é esse objetivo geral? Lembra que eu falei que a introdução ela é a última coisa que se faz, a introdução e as considerações finais? E que muitos, a depender de departamento, gente, nem é obrigatório ter uma introdução, porque eles entendem que, na verdade, você está fazendo a introdução do projeto. Então, você vai fazer ali a apresentação do seu projeto, certo? Mas o projeto em si são todos esses elementos que eu estou descrevendo hoje para vocês. Isso não significa que não seja importante ter uma introdução, ter uma apresentação que você está ali descrevendo o seu projeto, mas é a última coisa que você faz. Então, essa introdução, desculpa, esse objetivo geral, ele vai ser um resumo de todos os objetivos específicos. Então, assim como a introdução nós fazemos por últimos, eu sugiro que também, quando for fazer um projeto de pesquisa, faça primeiro os objetivos específicos e depois faça um objetivo geral, porque esse objetivo geral ele é um resumo de todos os objetivos específicos. Os objetivos específicos eles estão delineando o seu objetivo geral, que também tem relação lá com suas questões de pesquisa. Então, faça as questões de pesquisa, faça os objetivos específicos e depois faça o seu objetivo geral. Isso te ajuda também a clarear sobre o assunto que você está pesquisando, certo? Bom, para fazer um resuminho completo dessa questão da elaboração, da formulação de um projeto de pesquisa e o que é um projeto de pesquisa, todos vocês têm, quem não tiver me avisa, mas está no Facebook também lá o anexo do texto do Ciro Flammarion Cardoso, Como elaborar um projeto de pesquisa. O Ciro ele vai colocar no número 1 aí, se vocês verem, que a identificação do problema, formulação e delimitação do tema de pesquisa. O que ele explica para a gente que seja isso? Um problema científico a ser pesquisado surge quando, interessando-se por certa temática ou área de estudo, o pesquisador descobre, letra A, com maior frequência uma lacuna a ser preenchida, usando os quadros teóricos metodológicos disponíveis. Lembra a relação do seu projeto, dos seus referenciais teóricos, principalmente com as disciplinas que você já cursou até então. Vai lá no seu caderno de anotação, no seu fichamento, não sei se mais que vocês usam, no seu aplicativo, na sua pasta no computador e verifique, né, o que você tem relacionado ao tema que você quer pesquisar, ao assunto que você quer pesquisar. Esse é um trabalho de um pesquisador que inicia desde o projeto de pesquisa. Letra B. Ou o pesquisador, né, vai descobrir uma falha no campo do saber, ou seja, o historiador está em desacordo com o conhecimento ou teorias antes admitidos. O Ciro está falando aqui já para um campo da pós-graduação, nós estamos pensando aqui no campo da graduação. Quando nós estamos na graduação, normalmente vocês vão dar continuidade a um trabalho de alguém. É importante, mas por isso que é importante voltar nas suas disciplinas, tá certo? Bom, o Ciro vai falar ainda pra gente, Cardoso ainda vai falar aqui pra gente o seguinte: o caminho que leva de um vago interesse a um tema bem formulado e delimitado de pesquisa pode ser longo. No início, o pesquisador poderá dizer coisas como: interessa-me a história das rebeliões de escravo, gostaria de estudar algo sobre a industrialização, não me satisfazem os trabalhos existentes sobre o caráter do Estado e sua atuação no período X, etc. Partindo de tais impulsos ainda mal definidos, começará uma fase de leituras temáticas e também histórico-metodológicas, de sondagem de documentação em arquivos e bibliotecas, de entrevistas com historiadores. Olha o YouTube aí, né, disponível, hoje muito mais fácil para vocês fazerem essa pesquisa quando vocês estiverem
já pensando no seu tema aí da sua monografia, já que agora vocês estão indo para o 6º período, né? Bom, então, depois de toda essa sondagem, né, de documentação de arquivos, bibliotecas, entrevistas com historiadores, trabalharem sobre os assuntos semelhantes ou cerca do mesmo período que vocês pretendem estudar. Então, é importante fazer essa pesquisa para você entender quem já estudou o que do assunto que você quer estudar. E comece dentro da sua faculdade. Eu sugiro que vá lá na Genoteca e veja quais foram as últimas monografias feitas na Unidade Goianésia ou na UEG como de maneira geral, sobre determinado assunto que te interessa. Isso pode te ajudar bastante na sua pesquisa e na delimitação do seu tema, na justificativa e, enfim, na formulação de todo o projeto e, consequentemente, na formulação da monografia. Bom, continuando aqui com Ciro Flammarion, ele fala que tudo isso se faz até que se torne possível, né, afirmar sem ambiguidade qual é o tema a ser pesquisado. E aí você delimita-o no seu tempo, né, no tempo que esse tema vai ser estudado, no espaço que esse tempo vai ser estudado, e qual vai ser o universo de análise, né, que você vai empreender nesse estudo. Então você vai pensar, e aí por isso que é importante você voltar lá nas suas disciplinas e ter em mente essa teoria, como é que vai ser feita, a questão da metodologia, isso aí tudo tem a ver com a delimitação do tema. Só que lembre-se que na delimitação do tema você está falando de maneira mais geral e você está falando de uma maneira muito mais particular com a sua relação com o tema. Lá nos referenciais teóricos, nos processos metodológicos, aí você já vai trazer outras vozes além da sua relação com o tema, do seu conhecimento com o tema. Que esse seu conhecimento com o tema, obviamente, tem outras vozes envolvidas, né? Os seus estudos, os seus professores, as disciplinas que você cursou. Mas perceba que é um processo na delimitação do tema mais individual. Quando você chega no referencial teórico e nos procedimentos metodológicos, aí você traz para o coletivo, né? Nos referenciais teóricos você vai falar quais são as vozes que você vai dialogar nesse trabalho, com quais teóricos você vai dialogar nesse trabalho, quem você estudou e quem fala sobre esse mesmo assunto, que é importante nessa pesquisa. Só que de maneira mais concreta, fazendo citação, retomando, é importante fazer fichamento para fazer um bom referencial teórico. E nos procedimentos metodológicos, você vai escolher lá, dentro das pesquisas que eu coloquei para vocês, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa participante, dentro qual tipo de pesquisa você vai fazer, você pode ir lá no livrinho do Antônio Gil, que descreve, é um manual muito bom nesse sentido, e buscar outros manuais, o manual do Medeiros e outros manuais de outros autores, para especificar essa pesquisa e como é que você vai adaptar, né, essa pesquisa documental ao seu tema. Por isso que é importante lá, a primeira coisa é você delimitar bem o tema, porque vai facilitar todo o seu outro trabalho de escrita. Bom, continuando aqui, ele fala para a gente o seguinte, que no projeto de pesquisa, um primeiro item deve referir-se exatamente ao tema de pesquisa, sua formulação, sua delimitação e sua justificação, né, a justificativa. Falaremos agora dos critérios que presidem a seleção de temas à pesquisa e que, portanto, são aqueles que sirvam para justificar no projeto o tema escolhido. Então, o primeiro critério que ele traz sobre a questão da escolha de um tema é a relevância. O tema deve ser importante. O critério que agora nos interessa tem dois aspectos, que é a questão da relevância. A relevância social e a relevância científica dentro do campo do saber que vocês estão, que é a história. Ele vai citar Lucien Febvre, que afirmou que certa vez a história é ao mesmo tempo a ciência do passado e a ciência do presente. É a forma pela qual o historiador atua na sua época, na sua sociedade e deve ajudar a explicar o social no presente. E por isso auxiliar a preparação do futuro. Assim, a escolha de temas de pesquisas históricas devem estar atentas às prioridades sociais do momento em que se vive. Por outro lado, existe também a relevância científica. A ciência histórica, como as demais, evolui
e em cada etapa redefine os objetos, conceitos, prioridades e possibilidades. É evidente que isso deve ser levado em conta quando se selecionar um tema a pesquisar. É verdade também que às vezes se estabelecem modas científicas cuja relevância é duvidosa. É preciso saber responder seletivamente às pressões do meio acadêmico, descartando a tentação de aderir a modas que no fundo têm pouca consistência. Então esse é o primeiro critério que o Ciro Flammarion Cardoso traz para nós. O segundo critério é o critério da viabilidade. Ele vai falar que não vai bastar um tema ser interessante e válido, mas ele tem que ser viável, tem que ter recurso para esse acesso. Então, o critério de viabilidade ele vai se referir aos recursos humanos, ao financiamento, recursos materiais, ao tempo disponível para realizar o determinado trabalho. Para os recursos humanos, você tem que entender o número de pesquisadores que precisam. Quando a gente está no campo da monografia, vocês no caso da UEG, fazem dupla, então muitas vezes você pode dividir o trabalho e isso é importante pensar na hora da construção do projeto de pesquisa, né? E aí ele vai falar que esse critério, que é o critério da viabilidade, é um problema muito frequente, principalmente em dissertações e de mestrado, por uma ambição desmedida. Isso acontece também na monografia, você achar que tem um tempo, você não levar em consideração seu horário de trabalho, seu horário com família, achar que você vai conseguir fazer um tema que você não vai conseguir. Então é perfeitamente aceitável um tipo de ambição, que ele vai falar aqui pra gente, de transformar o exercício de pesquisa, que no caso de vocês é a monografia, numa verdadeira dissertação ou numa verdadeira tese. Então o que você tem que fazer, o que é um pesquisador novato, que está iniciando nesse campo de conhecimento, é tentar perceber a escolha dos temas a partir de estudos já feitos, das disciplinas já cursadas, para você perceber quais são as suas reais capacidades para desenvolver essa temática. Bom, o terceiro critério, ele vai falar que é o critério da originalidade, Cada atividade concreta de pesquisa deve contribuir com algo novo ao corpo do saber. O critério de originalidade, ele se cumpre de duas maneiras. Uma, trabalhando sobre temas ainda não pesquisados, o que vai preencher alguma lacuna. Então, você pode ir lá na Genoteca e ver o que é que já foi pesquisado nos últimos 2 anos, e aí você pode perceber que tem um tema que nunca foi pesquisado, uma monografia que nunca foi feita, e é interessante fazer sobre esse tema, desde que você tenha arcabouço teórico e metodológico, ou seja, você tenha cumprido uma disciplina, você conhece autores sobre o tema, você tem interesse no tema, você tem alguma afinidade com o tema, não fazer só por fazer, porque isso vai dificultar muito o seu trabalho, ainda mais quando você tem menos material para pesquisar. O segundo é pesquisando temas já estudados. Então, você pode ir atrás, como eu já falei, dos temas já pesquisados, ver o que te interessa, ver os autores e fazer seu trabalho a partir disso. É super válido e é sempre importante fazer esse estado da arte que nós chamamos na academia, que é mostrar o que já foi feito, o que já foi dito, e isso também é um estudo e é muito válido. É uma documentação também acadêmica. Bom, nessa segunda parte, nesse segundo critério de originalidade, sobre temas mais já estudados, o Ciro Flammarion vai trazer aqui que entender sobre documentação, uma documentação nova. Você pode, a partir dos temas já estudados, perceber o que é que não foi estudado ali, quais os documentos que não foi estudado, qual período histórico não foi estudado. Isso é uma forma de você trazer essa originalidade para o seu trabalho. A segunda forma de você fazer uma pesquisa original a partir de temas já estudados é você partir de um enfoque teórico-metodológico distinto dos seus pares, daquilo que já foi estudado. E uma terceira forma
de trazer originalidade para o seu trabalho, sendo um tema de pesquisa já estudado, é você rebater alguma tese anteriormente aceita. Você trazer uma novidade ou um questionamento sobre o que está sendo dito já há muito tempo. Bom, o quarto e último critério que ele vai trazer para a gente para a formulação e delimitação e justificativa de um tema é o critério do interesse pessoal. O pesquisador, né, a pesquisadora tem melhor rendimento ao trabalhar acerca de assuntos que lhe interessam. Isso é verdade, já disse isso várias vezes durante as nossas aulas, né? Então, no projeto de pesquisa, é preciso especificar a natureza e a origem do interesse pessoal sobre o tema que se propôs. Isso você faz onde? Lá na delimitação do tema, como eu coloquei para vocês. Como nós estamos numa fase de aprendizado de fazer um projeto de pesquisa, é didaticamente interessante essa separação, né? Como eu coloquei para vocês. Como eu já fiz um apanhado aqui, eu vou retomar um pouco sobre a questão dos objetivos de pesquisa, né? Os objetivos do projeto é um item importante que deve trazer, né? Quais são os tipos, né? Os objetivos científicos, os objetivos pedagógicos, né? E também pode ter outros objetivos, né? Que pode ser parte de um objetivo maior, no qual possa intervir outras disciplinas, né? Uma transdisciplinaridade, um objetivo de transcender a parte histórica. Então, você trazer um objetivo que você vai trazer uma intervenção sociológica, antropológica ou geográfica, por exemplo, para o seu trabalho, ou linguística, né? Para o seu trabalho. Então, pensando também em algo anterior, alguma relação que você tem anteriormente. Bom, os objetivos eles devem sempre ser expostos de forma breve, com muita clareza, e é preciso que, mesmo um não especialista, ao lê-los, entenda o que o autor se propõe, né? Então, é sempre interessante, talvez, você faça seus objetivos específicos, como objetivo geral, lembra que eu falei hoje? Um resumão dos seus objetivos específicos. Mostra para alguém do seu convívio, mas que não estude história, ou que não tem relação, e vê se a pessoa entendeu os objetivos. Se a pessoa entendeu, se você entendeu, são bons objetivos. Uma pessoa que não seja do campo, que não faça faculdade em história, enfim, uma pessoa leiga no assunto. Bom, ele vai trazer a questão das hipóteses de trabalho, né? Que, bom, depois de formulado claramente o tema e delimitado o tema a pesquisar, normalmente fraciona em aspectos, né, em problemas menores para viabilizar a sua solução efetiva. No caso das questões de pesquisa, elas se tornam perguntas, que são esses, você formula o problema maior, você delimita esse problema maior, você explica qual é esse problema e como é que surgiu esse problema. E aí você vai lá nas questões de pesquisa fazer perguntas menores relacionadas a esse problema maior e relacionado aos seus objetivos que vão ser respondidos na sua monografia. Nas hipóteses é a mesma coisa, só que é em texto corrido. Você vai colocar quais são esses possíveis problemas menores e como é que você vê, né? E cada uma dessas questões colocadas se dará numa resposta provisória inventada com apoio em alguma teoria, no caso da hipótese. Então, na hipótese, você já responde. Nas questões de pesquisa, você não responde. Tem relação com seus objetivos, porque você vai responder o quê? A partir dos seus dados, a partir da sua pesquisa, a partir da sua monografia. Que são dois campos epistemológicos, né, de estudar diferentes, né, que eu já expliquei aqui hoje para vocês. Bom, muitas vezes é uma hipótese central, e essa hipótese, ela deve, para ser científica, ela deve cumprir, ela deve ser uma proposição de caráter geral, ou seja, universal, aplicável a todos os casos, ou particular, aplicável a uma parte dos casos, mas nunca singular, não pode ser individual, quer dizer, aplicável a um único caso. Por isso que eu utilizo as questões de pesquisa, que como os dados que vão me responder, eu não tenho como fazer uma hipótese geral de determinado tema dentro da minha perspectiva do saber. Mas dentro de outras perspectivas tem, como eu estou explicando para vocês. Isso é uma escolha que você faz no momento que você está fazendo seu projeto de pesquisa, normalmente junto com o seu orientador, a ver qual é
a linha epistemológica do seu orientador, da sua orientadora. E o número 2 é ser verificável, né? Você tem a hipótese, ela deve ser verificável com a documentação e os métodos disponíveis que você já começou a refletir e a pensar e que você vai explicar nos procedimentos metodológicos. Bom, gente, o quadro teórico, como eu já expliquei com vocês, é o local onde você vai trazer quais são as vozes que você pretende trabalhar, quais são os teóricos que você pretende trabalhar sobre o tema que você está estudando. E todo processo de pesquisa, ele vai fazer ter como base teórica implícita ou explícita. Então, é melhor explicitar o quadro teórico, né, do que ficar de maneira implícita, porque quando você explicita esse quadro teórico, você tem mais controle da sua pesquisa. Essa explicitação pode ser tanto do que você já leu e também a explicitação do que você pretende ler a partir das suas leituras já feitas. Lembra-se que a pesquisa ainda vai ser feita, mas ela tem aí um embasamento que já foi iniciado. Né? Como a formulação das hipóteses ou das questões de pesquisa, né, depende bastante da escolha em matéria de teoria. Então, se preferir, é possível inverter a redação do projeto, né? A ordem a gente segue uma ordem em relação ao modelo, mas isso não significa que a sua escrita vai ter essa ordem específica. Então você pode muitas vezes formular o seu quadro teórico antes de formular a sua justificativa e as suas hipóteses do seu projeto de pesquisa, tá? Então você pode fazer o seu tema, delimitar o tema e já ir para o quadro teórico. Esse é um caminho interessante. Bom, deve-se lembrar, gente, que se espera de um autor, de uma autora de um projeto de pesquisa que tem a obrigação, a pretensão de dar aula, não se espera uma aula de teoria, não é isso. Não é isso. Mas sim que possa se julgar eventualmente se a viabilidade desse projeto, se é pertinente o assunto que quer ser tratado e as teorias disponíveis que esse assunto, e se esse autor, essa autora desse projeto sabe minimamente do que vai ser tratado, o que vai pesquisar. Porque se ele não conhece nada daquilo, então não tem porquê. Ele precisa conhecer o básico, ele precisa ter feito esse primeiro levantamento, né? O primeiro levantamento bibliográfico. Por isso essa ligação que eu estou colocando constantemente na aula de hoje, nas disciplinas já cursadas, nos cadernos, nas suas atividades feitas. Você não pode ignorar todo o conhecimento que você está adquirindo durante a faculdade, né? Então, nessa parte do quadro teórico, é esperado que o pesquisador, a pesquisadora formule claramente, de maneira sucinta, mas com um relato robusto, né? Quais são as opções em matéria de teoria, né? Ligando-se ao tema que você está pesquisando e as hipóteses ou as questões de pesquisa que você formulou. E por último, desse campo mais do desenvolvimento do texto do projeto de pesquisa, as fontes e a metodologia, que como eu falei para vocês, é aí na questão da pesquisa documental ou pesquisa bibliográfica e lá nos seus manuais, mas também é onde você vai fazer o quê? Uma lista de fontes, né, de tipologias, de forma primária, direta ou indireta, com as explicações acerca da pertinência da relação desses procedimentos metodológicos utilizados e dos documentos que você pretende pesquisar, com a relação do seu tema e com a relação das hipóteses às questões de pesquisa que você pretende responder. Como é que você vai responder essas questões de pesquisa? Por isso mesmo, antes de realizar cabalmente a coleta de dados, é preciso proceder a uma sondagem da documentação primária e secundária de maneira direta ou indireta disponível.
né? Se quiser, pode-se inclusive tomar hipóteses e para cada uma explicitar os tipos de fonte que servirão a essa verificação. Então, quanto à metodologia de pesquisa, depende fundamentalmente, da modalidade de tema que se escolheu, 2, da teoria que se parte, das hipóteses ou das questões de pesquisa que você pretende responder, da documentação disponível, também, aqui se trata de uma exposição erudita acerca dos diversos métodos que serão empregados, incluindo as técnicas. Lembra que eu falei? Entrevista, pesquisa em plataformas, de quais tipos de plataformas que você vai pesquisar, quais são as bibliotecas que você vai pesquisar, biblioteca online, biblioteca física, certo? Então, essa especificação ela é breve, mas de maneira robusta, né, detalhada, para facilitar o seu trabalho posteriormente, porque é o caminho que você faz. E você tem que fazer de maneira concreta, né, como se pretende verificar as hipóteses ou responder as questões de pesquisas que foram formuladas, partindo da sua documentação disponível, da sua bibliografia disponível, né? E será preciso, sem dúvida, referir-se tanto às opções metodológicas amplas quanto às técnicas bem definidas, mas de forma breve e pertinente. Chegando então às últimas partes do projeto, que não são menos importantes por isso, que é o cronograma e a bibliografia, né? Bom, gente, o cronograma de execução ele vai ser a especificação do tema que se pretende empregar em cada fase do processo de pesquisa que foi elaborado, né? Então, sempre a indicação é que se faça em formato de quadro, e aí você vai colocar as partes. No caso das nossas especificações aqui, lá na correção de vocês eu vou colocar as datas específicas de cada aula para vocês fazerem essa formulação, né? Março, compreensão da estrutura do projeto, entendimento do que é um projeto de pesquisa. Abril e maio, estudos sobre as partes de um projeto de pesquisa e formulação de partes do projeto de pesquisa. Junho e julho, pesquisa bibliográfica sobre os assuntos relacionados ao tema a se estudar no projeto de pesquisa. Agosto e setembro, revisão do projeto de pesquisa, finalização do projeto de pesquisa, reformulação do quadro teórico e dos procedimentos metodológicos. Setembro, estudos sobre metodologias de pesquisa. E outubro, finalização do projeto de pesquisa. Esse seria um quadro que, resumindo, tudo o que foi feito no nosso projeto de pesquisa. Eu consigo formular de maneira fácil porque nós já passamos por ele, né? No caso de vocês, quando vocês forem fazer o projeto de pesquisa para monografia, vocês têm que contabilizar também o tempo que vocês têm para fazer. Então, o tempo que você vai gastar para fazer sua pesquisa bibliográfica, formulação do seu tema, escrita do seu tema, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da monografia, ir a campo, se for o caso. Então, tudo isso deve ser visto no cronograma. Eu já fiz um resumo aqui no vídeo para vocês do nosso, né? Mas lá também por escrito eu vou encaminhar na correção. Quem já fez isso, ótimo, tranquilo. Quem ainda não fez e ainda não mandou o projeto de pesquisa pode fazer já nesse formato que eu acabei de escrever aqui. Bom, e a bibliografia, né, ela vai conter não só os artigos e livros pertinentes ao tema, mas também aqueles que forem utilizados como pontos de apoio teóricos e metodológicos. O melhor é dividir as obras em grupos segundo categorias e temáticas. Dentro de cada grupo, você vai usar de ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, como nós vimos lá no formato da ABNT, que é o formato que nós seguimos aqui, certo? Então, exemplos de divisões possíveis de uma bibliografia de projeto, você pode colocar fontes primárias impressas, então documentos que você for fazer, que você vai pesquisar, obras de caráter teórico-metodológico, obras gerais sobre o tema, seções temáticas. Isso aí
mas você pode colocar no seu projeto de maneira mais específica. Você pode também separar, no caso, referências bibliográficas do que lido e do que se pretende ler. Isso também é uma forma que você pode fazer seu projeto de pesquisa. Ou você pode colocar referências bibliográficas de maneira geral, você coloca lá todas as referências bibliográficas. Mas é sempre bom, se você não leu e não citou elas no seu projeto de pesquisa, então é bom você colocar ela, referências bibliográficas, né, que ainda serão lidas, certo? Bom, e aí o Ciro Flammarion vai falar da conclusão, né? Muitos projetos de pesquisa são redigidos por imposição institucional. Então é importante que o pesquisador aproveite a oportunidade para elaborar algo que lhe seja útil, que possa efetivamente guiar a execução da pesquisa em questão. Um projeto não é, em princípio, um documento muito longo, deve ser suficiente, porém, para que todas as justificativas, hipóteses, questões de pesquisa, decisões diversas fiquem claramente formuladas. Em princípio, a parte relativa à justificativa do tema, sobretudo se for necessário uma breve recensão bibliográfica para mostrar em que o projeto é original. Aquilo que eu falei, de você fazer um trajeto de como você chegou até aquele tema, quais as disciplinas cursadas, como é que você conheceu aquele tema, qual a sua relação com o tema, tudo isso é importante fazer lá na delimitação do tema. As hipóteses, né, que é preciso justificar com os conhecimentos já disponíveis, que eu também expliquei já anteriormente nesse vídeo. Nessa aula? O que é importante também na questão das hipóteses, gente? Se for nas questões de pesquisa, também tem essa relação, por isso que tem essa relação lá com os objetos específicos, que eu também hoje dei aí uma orientação de como fazer essa construção de maneira mais sucinta, agora que nós já vimos parte a parte didaticamente, né, que vocês conhecem todo o procedimento. E é isso. Bom, das questões metodológicas, nós vimos o que é o projeto documental, o que é o projeto bibliográfico e o que é a pesquisa participante na aula anterior. Como ninguém me mandou questionamentos durante a semana, eu acho que está suficiente. Caso vocês tenham algum questionamento que não tenha ficado claro, alguma questão sobre o que é um projeto de pesquisa, como formular um projeto de pesquisa, a estrutura de um projeto de pesquisa, os tipos de pesquisa, a questão da ABNT, a questão da revisão bibliográfica, de formatação, de padronização. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisem, nós ainda temos tempo, como nós encerramos com prazo o nosso conteúdo. Vocês me falem que eu posso gravar um vídeo, ou a gente pode fazer um Meet, ou pelo WhatsApp mesmo, se for conseguir sanar alguma dúvida que vocês ainda tenham em relação à nossa disciplina. Tá, gente? Muito obrigada, espero que todos estejam bem, evitem o contato, lavem as mãos, passem álcool, estejam a salvo. Gratidão. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.